Bom dia. Hoje nós vamos ministrar nossa aula número 7, que é a aula da contra-revolução monetarista. O que foi que ocorreu nas décadas posteriores à Segunda Guerra, sobre a política econômica. Ou seja, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, 1945, os governos dos diferentes países do mundo praticaram as políticas monetária e fiscal de acordo com aquilo que a estrutura de análise keynesiana defendia. E aí, com esses 30 anos, quando começou o início da década de 70, houve a crise do petróleo em 1973, então essa era de prática de políticas keynesianas começou a ruir e os economistas começaram a pensar o que deu errado, por que aquelas políticas que pareciam funcionar muito bem por quase 30 anos já não funcionavam mais a partir da, do início, da metade da década de 70. Então, embora o mundo da análise política e da prática dos governos tenha entrado em colapso na década de 70, muito antes disso, na academia, a academia já estava antecipando uma série de questões que os acadêmicos consideravam inconsistentes na estrutura teórica do keynesianismo. E uma das escolas mais influentes e mais importantes na academia passou a ser chamada de escola monetarista. E a escola monetarista, desde a década de 50, já questionava uma série de aspectos da estrutura keynesiana. E na aula de hoje a gente vai apontar como se dá essa crítica monetarista a respeito do keynesianismo. Bem, o que a gente pode chamar de monetarismo? Monetarismo ele pode ser baseado em quatro aspectos, quatro fundamentos básicos. O primeiro diz que o principal fator de influência sobre o produto da economia, sobre a renda nacional, é a oferta de moeda. Então, o monetarismo ganha esse nome exatamente porque defende a oferta de moeda como um fator muito importante sobre os desvios ou a trajetória da renda nacional. Entretanto, essa oferta de moeda, como ela vai se dar, como ela vai influenciar as demais variáveis? O monetarismo defende que a oferta de moeda, no longo prazo, só é capaz de afetar variáveis nominais, ou seja, afeta nível de preços, afeta oferta nominal de moeda, obviamente, mas não afeta as variáveis reais, como o produto da economia, o emprego da economia, a renda da economia, afeta apenas variáveis nominais, como salários nominais ou então é, nível de preço. Se ela não afeta no longo prazo variáveis reais, o que ocorre no curto prazo? Os monetaristas acham que a oferta de moeda é capaz de afetar variáveis reais no curto prazo, mas como no longo prazo ela só afeta variáveis nominais, então os monetaristas acham que o fato da oferta de moeda afetar variáveis reais no curto prazo vai gerar uma distorção. E essa distorção vai causar os ciclos econômicos. E aí, por último, o último ponto da escola monetarista é que os monetaristas defendem que, quando o governo pratica política fiscal e monetária, ele faz isso no sentido de tentar afetar o equilíbrio da economia no curto prazo e isso gera instabilidade. O monetarismo considera que o setor privado vai
ter sua atuação como sendo majoritariamente estável, ou seja, o fato das empresas investirem mais ou menos, de captarem mais recursos nos mercados financeiros ou menos, das pessoas pouparem mais ou menos e consumirem mais ou menos, e isso tende à estabilidade e um ator econômico que gera instabilidade seria o governo, através de suas práticas de política fiscal e monetária. Bem, sob esse ponto de vista, como é que o monetarismo pensa a respeito das políticas de inspiração keynesiana, política fiscal e monetária? Primeiro, a gente pode tentar resumir ou pensar como era que o keynesianismo via a importância da política fiscal e política monetária para estabilizar a economia. Primeiro, a gente pega a política fiscal, como era que, para os keynesianos, o aumento de gastos do governo ele iria gerar impacto sobre a economia. A ideia é que os keynesianos olham para o multiplicador dos gastos e pensam o seguinte: aumentar os gastos do governo vai gerar um estímulo sobre o produto da economia. A renda nacional vai subir e, como consequência, essa subida da renda nacional significa que os governos vão aos mercados financeiros pegar mais dinheiro emprestado e isso vai ter como consequência uma variação na taxa de juros. Então, o governo aumenta seus gastos, que são maiores do que os gastos anteriores. Temos como consequência o aumento do produto da economia, mas também o aumento das taxas de juros. Basicamente, os keynesianos viam a economia quando havia uma prática de política fiscal dessa forma, o aumento dos gastos do governo desloca a curva IS, inicialmente a curva IS com os gastos do governo no nível zero, interage com a curva LM, nesse ponto aqui, onde a renda é Y0, taxa de juros R0. O governo aumenta os gastos, deslocando a curva IS para cima e para a direita. Os novos gastos do governo são maiores que os gastos anteriores. O governo vai aos mercados financeiros pegar dinheiro emprestado, como consequência tem esse aumento da taxa de juros. Então, esse aumento da renda ou do produto da economia tem como consequência um aumento da taxa de juros. Essa era a visão keynesiana a respeito disso. E os clássicos viam, baseado na teoria quantitativa da moeda, os clássicos viam o quê? Quando se aumenta a velocidade, a quantidade, a oferta de moeda, multiplicando pela velocidade com qual a moeda circula, isso tem como consequência um aumento do nível de preços, ou, na visão de Cambridge, né, um aumento das transações, que seriam, na visão tradicional, um aumento do produto ou da renda da economia. Então, o que os monetaristas pensam? Os clássicos pensavam o seguinte: não há razão para a velocidade da moeda mudar com o passar do tempo. Então, qualquer aumento da oferta monetária vai ter como impacto ou um aumento do nível de preço ou um aumento das transações, na versão de Cambridge. Né? Para os keynesianos, isso não é verdadeiro, ou seja, a velocidade ela não é constante. O que significa que, às vezes, a velocidade aumenta muito, e se você aumentar ou diminuir a oferta monetária, isso vai ter impacto nas transações e nos preços. Então, a ideia básica é que um aumento da oferta de moeda pode ser anulado por um aumento da velocidade com qual a moeda circula, ou pode ser reforçado também. Né? Então, para os keynesianos, isso vai gerar custos para a política fiscal. Dependendo de em que situação essa curva IS corta, dependendo do local onde a curva IS corta a LM, pode ser que os efeitos de política fiscal ou monetária sejam diferentes. Então, baseado nisso, o que os keynesianos, ao questionar essas declividades
de IS e de LM, o que é que eles podem pensar? Eles podem pensar o seguinte: vamos imaginar que nós tenhamos, uma política monetária onde há um aumento da oferta de moeda, gerando o LM para baixo e para a direita, só que a curva IS, já que eu não estou praticando política fiscal, estou praticando política monetária apenas, a curva IS tem essa declividade. Então, as consequências da política monetária, o aumento da oferta de moeda, são uma pequena queda da taxa de juros e um pequeno aumento do produto. A ideia dos keynesianos é o quê? Importa muito o tipo de política que for praticada dependendo das declividades da curva IS e da curva LM. Então, essa política fiscal vai ser bastante produtiva, por aumentar significativamente o produto da economia, mas essa política monetária não vai ser produtiva pelo fato de que o produto da economia aumenta muito pouco, pelo fato de que a IS está cortando o LM numa área onde a política fiscal seria mais eficiente do que a política monetária, certo? Essa é a crítica dos keynesianos a respeito da política monetária, depende de onde há a interação entre a IS e a LM, e os monetaristas vão utilizar a teoria quantitativa da moeda para rever esse ponto de vista e criticar a estrutura keynesiana. Os monetaristas vão resgatar a lógica dos clássicos, dizendo que a demanda por moeda ela é relativamente estável, né? A gente olha a velocidade de circulação da moeda, vê como sendo relativamente estável, e o que é V? V é igual a 1 sobre K. A ideia é, se eu pego o V e passo para o outro lado, eu vou ter P vezes T sobre V. Ao invés de eu pôr P, e aqui já não é mais a versão de Cambridge, é a versão tradicional, né? Onde P multiplica o Y e não multiplica transações. A versão tradicional da teoria quantitativa da moeda é M vezes V igual a P vezes Y. A versão de Cambridge é que o Y é substituído por T e também é adotada pelo Irving Fisher, transações substituindo produto. Mas aqui a gente pega de volta a versão tradicional, V vezes M, que multiplica P vezes Y. Só que aqui, quando eu chamo o V de 1 menos K, então o V que vem dividindo para cá, se ele é igual a 1 menos K, eu ponho o K multiplicando. E o que seria o K? O K seria aquela parte dos ativos que as pessoas têm, que as pessoas utilizam como encaixes monetários. Ou seja, uma parcela da renda mensal que as pessoas têm, elas mantêm em forma de moeda, outra parcela elas mantêm em forma de ativos, que a gente chama de títulos. O que seriam esses títulos? K, portanto, é 1 sobre V, só a gente transformar do outro lado, V igual a 1 sobre K, certo? A ideia básica do Milton Friedman é o seguinte: a demanda por moeda, que é relativamente estável, ela iguala a oferta de moeda, e quando a gente tem esse equilíbrio depende de quê? Primeiro, é função do nível de preços da economia. Como é que o nível de preços vai afetar? Se K são os encaixes que as pessoas mantêm de seus ativos ou sua renda na forma de moeda, se o nível de preço está subindo muito, isso significa que as pessoas que mantiverem sua renda na forma de moeda vão perder poder de compra. Então, dependendo de quão alto, quanto o nível de preço estiver crescendo, as pessoas tenderão a manter uma quantidade menor de ativos na forma de moeda
uma quantidade maior de ativos na forma de títulos, certo? Então, o K vai diminuir. Se a inflação for muito baixa ou tivermos deflação, então o K vai subir, as pessoas vão manter uma quantidade significativa de títulos na forma de moeda, porque não perdem poder de compra. Se o P, nível de preços, tender à estabilidade ou for negativo, certo? Obviamente, demanda por moeda depende da renda. Quanto maior a renda das pessoas, mais elas demandarão moeda. E o Friedman, ele introduziu esses três outros fatores. Eles chamam, ele chama RB do retorno que os títulos irão trazer, ou seja, as pessoas mantêm uma parcela de sua renda na forma de moeda, e isso vai depender de quanto o nível de preço está subindo ou caindo, mas outra parcela de sua renda as pessoas investem em títulos. Elas também investem em ações ou então elas consomem bens duráveis. E aí esse RB, RA e RD são os retornos que as pessoas terão ao investir uma parcela da sua renda em títulos, em ações ou em bens duráveis. Então, o que é que o Friedman, qual a conclusão que o Friedman chega? A conclusão do Friedman tem basicamente três aspectos. Primeiro, Friedman resgata a noção dos clássicos e diz a função demanda por moeda é relativamente estável, ou seja, as pessoas têm uma renda, recebem aquela renda todo mês e tendem com essa renda demandar moeda basicamente da mesma forma. Então há uma certa estabilidade na demanda por moeda por parte das pessoas e por ser estável, essa função demanda por moeda é um fator preponderante, muito importante para a gente estimar o nível de atividade da economia. Então, na equação de Cambridge, a gente via transações, né? Ou seja, as transações que estavam ocorrendo o tempo todo na economia, e aqui a gente pode ver o produto da economia, ou seja transações, seja produto, a função demanda por moeda, de acordo com Friedman, é muito importante para determinar o nível de produto ou de transações da economia. E, por último, a função demanda por moeda ela é muito fortemente afetada pela oferta de moeda por parte do Banco Central. Ou seja, as consequências disso. Se o Banco Central aumenta bastante a oferta de moeda, ela vai ter, esse aumento da oferta de moeda vai ter um impacto significativo na demanda por moeda, por quê? Porque aqui vai afetar os encaixes que eu vou ter em forma de moeda e vai ser função das minhas escolhas de ter investido em títulos, em ações ou em bens duráveis. O que significa que essa interação entre oferta de moeda M e demanda por moeda vai ser muito forte. E isso, obviamente, vai afetar tanto o nível de preço como o produto da economia de forma bem significativa. Basicamente, o que foi que Friedman fez? O que Friedman fez foi resgatar as noções dos clássicos e pôr numa linguagem e numa estrutura teórica um pouco mais atualizada, fazendo uma crítica ao keynesianismo. Então, passou a enfatizar a importância de se prestar bastante atenção para os efeitos da oferta de moeda por parte do Banco Central sobre a demanda por moeda. As consequências dessa visão do Friedman é que, para o Friedman, a curva LM vai tender a ser bastante inclinada, quase vertical, e a curva IS tenderá a ser pouco inclinada, quase horizontal. Quais são as consequências da IS se tornar quase horizontal e da LM se tornar quase vertical? As consequências são que a gente não vai ter aquilo que os keynesianos criticavam. Aqui é o contrário, né? A IS quase vertical e nessa seção a LM está quase horizontal. O que Friedman, ao defender os pontos a respeito da
do monetarismo procura estimar é um LM quase vertical e um IS quase horizontal. Quais são as consequências de um LM quase vertical e de um IS quase horizontal para a política econômica? Bem, sobre a ótica monetarista, como há uma preponderância da oferta de moeda tendo impacto sobre a demanda por moeda, então o principal fator de deslocamento da demanda agregada vai ser a oferta monetária. Aqui a gente tem uma demanda agregada, onde a oferta de moeda é M0, e aqui uma oferta agregada. É o que acontece quando o governo aumenta a oferta de moeda para M1. Como a demanda agregada responde rapidamente a isso, então o nível de produto aumenta de Y0 para Y1 e o nível de preço aumenta de P0 para P1. Se o governo aumentar ainda mais a oferta de moeda para M2, mais uma vez, terá um novo aumento de Y1 para Y2 e o nível de preço sairá de P1 e irá para P2. Então, a nova demanda agregada com a velha oferta agregada vai determinar um equilíbrio da economia com um nível de preço mais alto e um produto da economia maior. E essa é a resposta da ótica monetarista para aumentos na oferta de moeda, mostrando que a igualdade de oferta com demanda por moeda vai gerar esse deslocamento da demanda agregada para cima e para a direita. Muito bem. E quais são, então, as consequências disso, já que a gente viu oferta e demanda agregada? Quais são as consequências para o modelo ISLM sob a ótica do monetarismo? Para o modelo ISLM, o que é que está acontecendo aqui? O que acontece se a política predileta dos economistas keynesianos, que é aumento de gastos do governo, o que acontece se isso for praticado? Então, a política fiscal é uma política fiscal expansionista, o governo aumenta seus gastos, deslocando a curva IS. Se as declividades das curvas IS e LM forem de acordo com o que o monetarismo defende, quais são as consequências disso? Serão que nós sairemos de um produto Y0 e iremos para Y1, um pequeno, minúsculo deslocamento no produto da economia e um deslocamento mais significativo da taxa de juros, né, que sai de R0, vai para R1. Então, esse deslocamento da curva IS praticamente não consegue deslocar o produto, mas as taxas de juros sobem bastante, fazendo com que a política fiscal, sob essas condições, seja bastante ineficiente. Qual seria a política ideal sob essas condições? Seria uma política monetária. Né? A política monetária deslocaria a curva IL para a direita e para baixo, fazendo com que a taxa de juros caísse e o produto subisse bastante. Né? Então, sob essa ótica que o monetarismo defende que a principal política a ser praticada sob essas condições deve ser a política monetária. Por isso que a escola ganha esse nome, né, monetarismo, exatamente por causa dessa ênfase na política monetária. Os monetaristas dizem o quê? Essa ênfase na política monetária vai visar combater as oscilações das atividades econômicas, ou seja, as atividades econômicas tendem à estabilidade. Quando o governo interfere praticando política fiscal, política monetária, ele vai gerar ciclo econômico, vai gerar instabilidade no ambiente econômico. Então, a política econômica deve ser uma política mais defensiva, tentando visar a estabilidade, tentando minimizar essas oscilações da atividade econômica e, principalmente, qual é o principal fator. E aí, o diagnóstico que Milton Friedman dá é que, com o passar do tempo, o governo deve estabelecer explicitamente uma meta de aumento da oferta de moeda.
Milton Friedman defendia, por exemplo, que o governo anunciasse, ó, todos os anos nós tenderemos a aumentar a moeda em 5% de um ano para o outro. Com isso, ele dizia que isso visava a estabilidade, ou seja, estou aumentando o nível nominal de moeda naquele mesmo patamar, 5%, e isso iria amortecer quaisquer choques que a economia tivesse. Por exemplo, se a economia começasse a crescer muito, crescer 5%, esse aumento da oferta de moeda tenderia a gerar um aumento do nível de preços muito pequeno, muito próximo de zero, né? De acordo com a teoria quantitativa da moeda, já que o lado esquerdo da equação estaria crescendo 5% se a velocidade de circulação da moeda fosse estável, então velocidade zero, e o lado direito, se o produto crescesse 5%, o nível de preço cresceria zero. Se o produto crescesse 3%, o nível de preço ia crescer por volta de 2%. Então, a ideia é manter estável a oferta de moeda faria com que houvesse uma certa previsibilidade a respeito do nível de preço e, portanto, as oscilações econômicas tenderiam a ser muito pequenas. A ideia básica do monetarismo é isso: minimizar as oscilações econômicas, gerar estabilidade no crescimento de moeda nominal. Essas ideias do Milton Friedman, mais tarde, foram captadas e introduzidas sob a forma de uma regra que ficou conhecida através do economista americano John Taylor, e aí por isso ficou sendo chamado de regra de Taylor. O que é uma regra de Taylor de política monetária? A regra de Taylor é simplesmente tentar inferir o crescimento da economia, ou seja, tentar, olhando para a teoria quantitativa da moeda, tentar inferir o que vai acontecer com o lado direito e, portanto, você praticar a política monetária olhando para o lado direito dessa equação e aí estabelecer um determinado montante de crescimento da moeda, exatamente para que haja estabilidade e para que contenha o aumento no nível de preço. Então, a regra de Taylor é uma regra que o Banco Central terá para estabelecer um nível de aumento de oferta monetária, olhando para a estabilidade do nível de preço. Então, isso teve uma enorme influência dessa regra do Milton Friedman para função da política monetária, que é exatamente combater as oscilações da atividade econômica e manter o crescimento da economia bem estável. Através de quê? Através de um crescimento da moeda nominal com previsibilidade, com estabilidade. Muito bem. Obviamente, a revolução monetarista não iria ocorrer sem que houvesse uma reação por parte dos keynesianos, né? E a crítica keynesiana é uma crítica que vai exatamente ao encontro de alguns dos pressupostos do monetarismo, principalmente o ponto número 4. O que é que diz o ponto número 4? O ponto número 4 do monetarismo diz basicamente o seguinte: o setor privado tende à estabilidade e são as políticas governamentais que geram instabilidade, ou seja, caso o governo não faça nada, os ciclos econômicos não ocorrerão e a economia vai crescer de forma bem moderada, com bastante estabilidade. O keynesianismo discorda e os economistas keynesianos dizem exatamente o contrário. Eles dizem que as oscilações econômicas ocorrem por causa do setor privado e o setor privado às vezes investe demais, não conseguindo vender tudo aquilo que produziu, e aí gera uma queda muito significativa dos preços, fazendo com que seja gerada uma recessão na economia. Depois que a recessão passa, há um crescimento muito grande da economia, onde o setor privado vende todos os seus estoques e depois, quando os estoques zeram, ele passa a contratar muitos trabalhadores, passa a investir bastante e gerar um crescimento econômico
muito alto. Então, os keynesianos consideram que é o setor privado que gera as oscilações econômicas e, em função disso, são as políticas fiscal e monetária que teriam que ter o papel de estabilizar a economia. Ou seja, é uma visão completamente contrária à visão monetarista. Né? A visão monetarista é que o setor privado é inerentemente estável e é o governo que gera instabilidade através de políticas fiscal e monetária. A visão keynesiana é uma aposta. Ela diz que é o setor privado que é inerentemente instável e que as políticas fiscal e monetária teriam a atribuição de gerar essa estabilidade, de diminuir as oscilações econômicas gerando estabilidade. Então, são duas visões que se contrapõem completamente. E aqui a gente tem uma visão do eminente economista keynesiano, Franco Modigliani, que foi um economista que trabalhou muitos anos na Universidade de Chicago. E o que é que ele diz? Ele diz exatamente o seguinte: os não monetaristas, ou seja, keynesianos e demais economistas que não aceitam as visões do monetarismo, então eles dizem o quê? Os não monetaristas aceitam o que eu julgo ser a mensagem prática fundamental do livro do Keynes, a Teoria Geral, que é, qual mensagem é essa? Uma economia de iniciativa privada, usando moeda intangível, ela precisa ser estabilizada, ou seja, o Modigliani considera que uma economia de iniciativa privada ela é inerentemente instável. Então, ele continua dizendo, essa economia pode ser estabilizada e deve ser estabilizada. De que forma? Deve ser estabilizada por meio de políticas fiscal e monetária adequadas. Ou seja, basicamente, o que é que o keynesianismo reage? De que forma o keynesianismo reage a essa revolução monetarista? O keynesianismo defende que há uma relação inerentemente instável entre moeda e renda. Ou seja, quando a gente pega aquela parte da equação da teoria quantitativa da moeda e põe tudo o que não é V, põe para o lado direito, então eu vou ter P vezes T sobre M, ou P vezes Y sobre M. Esse P vezes Y sobre M é o que está sendo chamado de relação moeda-renda, certo? Relação moeda-renda é P vezes Y sobre M. E o que é que fica do lado esquerdo? Sozinho, V. Então, basicamente, o que os keynesianos defendem é que a velocidade com a qual a moeda circula, ela não é estável, ela é diferente de zero. Se ela for diferente de zero, então haverá uma instabilidade nessa relação moeda-renda e essa instabilidade precisa ser combatida pelas políticas fiscal e monetária. A ideia do keynesianismo é que o governo deve sempre olhar para os dados macroeconômicos e tentar fazer uma sintonia fina, praticando um pouquinho mais de política fiscal, um pouquinho mais de política monetária, de forma a acabar com as oscilações econômicas, certo? Entretanto, o que a gente vai ver é que esse debate das décadas de 50 e 60 foi um debate bastante profícuo, e na próxima aula a gente vai ver as outras escolas que vieram, principalmente a partir da década de 1970, quando houve o fim desses 30 anos gloriosos que os franceses tanto adoram. Né? O que foi que aconteceu? Crise do petróleo e ocorreu algo que havia um debate muito grande entre monetaristas e keynesianos. Monetaristas defendendo políticas monetárias como preponderantes para evitar as oscilações econômicas, keynesianos defendendo políticas fiscais como as mais eficientes para estabilizar as oscilações econômicas. E aí sempre o debate era que monetaristas diziam que as políticas fiscais tendiam a gerar inflação para tirar a economia da recessão, enquanto que
Os keynesianos diziam que as políticas monetárias tendiam a gerar desemprego e recessão por não permitir que o nível de preços subissem tanto assim. Então, esse debate era um debate em que se pensava qual seria a política ótima do ponto de vista de estabilizar a economia, os keynesianos se preocupando demais com o nível de emprego e os monetaristas se preocupando demais com o nível de crescimento do nível de preços. Então, esse debate ele tem um ponto fundamental na década de 70, quando surge o fenômeno da estagflação. E aí, na próxima aula, a gente vai tentar analisar o que esse fenômeno da estagflação vai fazer com que as políticas keynesiana e monetaristas sejam surpreendidas e vai surgir novas escolas que vão defender outros pontos de vista e vão defender outros prognósticos para as políticas fiscal e monetária, outras visões da oferta e da demanda agregada. Ok? Então, por hoje é isso. Tenham todos um bom dia e até a próxima aula.